Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando o Band Eleições de hoje, marcando a semana decisiva, a última semana antes do segundo turno, em todas as cidades onde teremos, mas principalmente para nós aqui, segundo turno aqui em Campinas. E hoje o nosso convidado para a gente atualizar a legislação, para a gente passar uma geral sobre os assuntos relativos ao pleito de Campinas e de uma maneira geral aqui da nossa região, ficha limpa que abrange todo o Brasil, a sua praticidade, como é que foi, como é que está sendo e como é que será. É por isso que convidamos o juiz eleitoral aqui de Campinas, Dr. Nelson Bernardes. Dr. Nelson, boa noite, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado. E também conosco hoje, Rodrigo Salomão. Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zé, boa noite para todo mundo. E você já fica, encarregado da primeira pergunta à nossa autoridade eleitoral, Dr. Nelson. Ok. Doutor Nelson, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Doutor Nelson, o que a gente pôde perceber durante o processo eleitoral de primeiro turno foi uma mudança no perfil da ação da justiça. Antigamente a gente tinha uma justiça nos gabinetes, uma justiça atrás do papel e da caneta, e dessa vez a gente pôde perceber, aliás as imagens da Band mostraram isso, o senhor na rua com os agentes da Polícia Federal, com os agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar em busca da boca de urna, dos crimes eleitorais no dia do pleito. É uma mudança de perfil, doutor Nelson, um perfil do doutor Nelson, um perfil do juiz? Cada juiz, evidentemente, tem a sua maneira de conduzir, né? Eu entendi por bem esse ano, estava tendo muita denúncia chegou até nós lá, de boca de urna no dia da eleição, compra de voto dentro do colégio, essas coisas, e tudo isso vem agredir exatamente aquilo que a gente mais preza no dia da eleição, que é a liberdade de expressão do eleitor, poder votar no candidato que quer. Então nós optamos recebemos no fórum algumas notícias de que estariam acontecendo em alguns colégios, alguns locais de votação, e optamos por ir até lá para verificar o que era. Tínhamos uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral também para coibir esse tipo de ação, então resolvemos. Conversamos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, que nos ajudou, e fomos dar uma andada num colégio que tínhamos recebido um telefonema naquele momento de uma auxiliar do Poder Judiciário quanto a esse excesso de aglomeração de eleitores, excesso de boca de urna, enfim. Aí fomos lá para verificar a situação. Agora, doutor, a boca de urna me parece algo muito comum nas eleições, tem sido assim ao longo dos últimos anos. E a orientação da Justiça Eleitoral, do próprio Tribunal Regional Eleitoral, ao eleitor é denunciar. No caso de uma ação em frente a uma sessão eleitoral, frente a um colégio, procure o policial militar ou representante da escola. Só que nós recebemos também muitas informações de eleitores que procuraram o tal do policial militar, procuraram algum representante e não viram nada acontecer. Isso pode acontecer. Para esse segundo turno, a Justiça pretende, com a Polícia Militar em específico, que tenha a maior massa de ação nessa fiscalização, dialogar de uma maneira diferente. Como é que vai ser esse diálogo, doutor? Sim, eu já tive uma conversa com o Coronel Malaspina, que é o coronel do CPI 2 aqui em Campinas, expliquei toda essa situação que a gente teve. Vou voltar a me reunir com ele 2, 3 dias antes da eleição. Já tenho a promessa dele de que vai haver um deslocamento de policiais de cidades nas quais não haverá Muita eleição. gente cobrou, por exemplo, o uso do helicóptero Águia no primeiro turno. Então, nós tivemos uma dificuldade no início, né? Com o comando aqui, não estavam compreendendo a importância, a necessidade de colocar o helicóptero no ar, mas daí fizemos uma intervenção um pouco, deu uma ordem, uma determinação para que o helicóptero voasse, porque é extremamente poderoso em termos de fiscalização de local onde tem aglomeração de eleitor, boca de urna. Aí acabaram cumprindo a ordem sem maiores problemas e já está acertado para o segundo turno, que nós vamos ter aí vários sobrevoos durante o período da manhã, durante o período da tarde, isso por determinação minha, Justiça Eleitoral, para exatamente coibir isso. E nós vamos voltar a conversar com os representantes da Polícia Militar, que vão estar com a gente aí 2, 3 dias antes da eleição, e até colocar essa situação que você está pondo agora, já me foi colocada anteriormente, reclamações, olha, nós falamos com o policial militar e nada aconteceu. Enfim, nós vamos pedir para que haja mais empenho, no sentido de, teve um colégio em que o policial militar estava tendo dificuldade. Ele comunicou-se com a representante da Justiça Eleitoral, ela ligou pessoalmente para mim, eu fui ao local e resolvi o problema, que era um candidato que estava ali candidato a vereador que estava ali causando problema. Então, o que eu oriento é isso, insista
insista em fazer a denúncia, porque ela é importante para a gente, especialmente para representante da Justiça Eleitoral, porque essa já está orientada por mim, essas pessoas, a gente já fez reuniões, já conversamos com essas pessoas e elas sabem que tem que fazer contato imediatamente com o juiz eleitoral para que o juiz eleitoral possa tomar uma providência. Então eu tenho, vamos imaginar, dia da eleição, uma notícia de aglomeração de eleitores ou boca de urna, em um bairro um pouco mais distante de onde eu estou, que os juízes estão, que é o centro. Você com o helicóptero no ar, você pode encaminhar ele em 2 minutos, ele chega lá e passa para o pessoal de terra a situação que está acontecendo. Daí a minha insistência na utilização dessa aeronave, que é um instrumento poderosíssimo para ajudar na fiscalização, como você e que já é usado em outras ocasiões. Já é usado, jogo de futebol, enfim, tantas coisas, é uma presença ostensiva, importantíssima e a gente quer coibir, até como eu disse, nós temos uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral para no dia da eleição ficar bem atento a essa fiscalização. Então eu tenho certeza que os problemas que houve no primeiro turno, com essa reunião que nós vamos fazer com o coronel, com o comando da Polícia Militar, vai ser sanado. Eu queria falar sobre os santinhos. Eu sei que nesse segundo turno agora, como não tem eleição para vereador, a coisa já está automaticamente melhorada. Sim. São só 2 candidatos, uma dezena só o número de cada um, o pessoal já memorizou, não tem problema não, diferente do que diz respeito a vereador. Agora, pensando no futuro, este ano nós tivemos 65 ocorrências de acidente de pessoas que acabaram naquela forração de santinhos, acabaram se machucando, procurando o SAMU, inclusive. O que se pode fazer? Que proibido já é. O que se pode fazer nas próximas eleições, ou já nessa e para as próximas, para que a gente efetivamente não tenha essa forração de santinhos nos locais de votação? Como bem colocado, é proibida a distribuição de matéria de propaganda no dia da eleição. Eu acho que a questão da democracia, ela passa pela conscientização, tanto da população que vai votar, bem como dos candidatos que vão fazer. A gente sabe que teve muito candidato que despejou, não fez, como eles chamam lá, a desova desse material que sobrou, mas muitos fizeram. Então eu acho que o importante é um trabalho de conscientização do partido, da coligação, do candidato, mas também do eleitor. Eu disse esses dias, vi muitos eleitores dizendo isso, olha, o candidato que jogou o santinho no chão, eu fiz questão de não votar nele. 2 pessoas que iam votar num determinado candidato, viram o santinho no dia jogado no chão, não votaram no candidato, porque compreenderam que aquela postura do candidato era uma postura desrespeitosa. Então, argumentaram assim, olha, o candidato que se eleger vereador para fazer lei, se ele não está cumprindo nem a lei eleitoral. Então, eu imagino que o processo de conscientização da população vai levar os candidatos a verificarem isso. Olha, nós não vamos fazer isso porque pode ser... Um pouquinho de polícia tiro no pé, na madrugada também não ia bem, não ia? Poderia ajudar, mas a gente sabe que é difícil de coibir, porque às vezes passa um carro, um bolo de santinho, joga pela janela, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil de identificar, mas... Falando em vereador, você poderia nos esclarecer quantos vereadores estão sendo investigados após a última eleição por compra de votos e outras irregularidades? O número preciso eu não tenho. O que acontece é o seguinte, houve vereadores que foram impugnados, tiveram registro de candidatura indeferido por impugnação do Ministério Público, alguns eu mesmo, sem a provocação do Ministério Público, fiz de ofício, como a gente fala, por iniciativa própria, o juiz pode fazer isso, por incidirem na ficha limpa, na lei da ficha limpa. Tinham lá condenação criminal, tinham condenação até por situações eleitorais anteriores, então nós acolhemos a impugnação e o candidato ficou barrado, vamos dizer assim. Recorreram, o Tribunal Regional Eleitoral manteve e o recurso está em Brasília. Diversos candidatos a vereador. E como nós explicamos por ocasião do primeiro turno, as pessoas que votaram eventualmente nesses candidatos, e caso o indeferimento seja mantido no Tribunal Superior Eleitoral, o voto é simplesmente descartado, o voto é simplesmente desconsiderado. Ingressa lá como voto nulo. Até 2009, a legislação permitia que esse voto ficasse para o partido. Então, às vezes, até compensava o candidato. Vou concorrer, se eventualmente eu não puder assumir alguma coisa, os votos que eu recebi vão passar para o meu partido, aumenta lá o coeficiente partidário, que consegue fazer mais cadeiras no parlamento. Hoje não mais. Depois de 2009, houve uma mudança na legislação eleitoral, essa vontade de ir reformando a legislação eleitoral, e esses votos desse candidato a vereador que tiverem o registro impugnado, eles são desconsiderados. São simplesmente descartados. Mas o senhor está, se tiver alguma coisa a ser julgada, está com o senhor
ou não? A gente tem essa informação, eu tentei saber oficialmente do senhor, de que pelo menos 3 candidatos, um dos quais teria sido eleito, estão sendo apuradas denúncias de compra de voto. O senhor pode confirmar isso? Está com o senhor? Está em algum lugar? O senhor tem essa informação? Nós recebemos uma denúncia, sim, lá no cartório eleitoral, digo porque isso é público, não tramita em segredo, recebemos sim uma denúncia referente à compra de voto no dia da eleição. Uma denúncia. Uma única denúncia mencionando lá nomes, pessoas, enfim. E essa denúncia foi encaminhada para o Ministério Público, encaminhei pessoalmente para a promotora eleitoral, doutora Raquel, que é o órgão responsável por fazer a apuração daquilo que foi colocado, daquela denúncia que foi feita. Entendi. Salomão. Bom, doutor Nel, já que nós estamos falando aí de adaptação da lei, né, a lei ela vai evoluindo ao longo dos anos. Nós tivemos a tão esperada, de forma muito ansiosa, a lei da ficha limpa. Só que a lei da ficha limpa, na sua aplicação, demonstrou aí alguns problemas, né? Quais sejam alguns problemas relacionados principalmente a prazos de julgamento, gente que conseguiu entrar na eleição ou teve que ser substituída às vésperas da eleição, como é o caso de Paulínia, por exemplo. Aqui nós não estamos para falar de caso específico, mas eu pergunto ao senhor, é preciso fazer alguma mudança nessa lei da ficha limpa? Alguma adaptação depois da aplicação já verificada na eleição de 2012? Eu acho que o sistema eleitoral como um todo precisa de alguns ajustes. Evidentemente, a legislação eleitoral tem ainda pontos que causam uma certa perplexidade ou situações estranhas, enfim, vamos dizer assim. Então, a ficha limpa é um dos passos para a reforma do sistema político. Evidentemente, você precisa fazer outras reformas pontuais, outros ajustes, para ir evitando essas situações que às vezes acontecem e que causam mesmo estranheza, como substituições às vésperas da eleição. Hoje a lei permite, é necessário dizer, a lei permite que o candidato que tenha um registro indeferido, impugnado, ele pode, para a eleição majoritária, né, prefeito, ele pode fazer a substituição até a véspera. Então, talvez seja um ponto. Deixa eu fazer uma interferência aí, né? A lei permite. O senhor está falando, a gente está imaginando por causa de Paulínia. A lei permite. E o que o Ministério Público está interpelando, então, denunciando isso lá? Qual é o problema? Eu vou ser honesto, eu não sei o que é que eles estão denunciando. Eu não conheço a lei situação permite específica. que se faça. A lei permite que seja feita a troca. Ela é clara no sentido de permitir, esse é um ponto que a gente vê as pessoas criticando da lei e sugerindo alteração nesse ponto da lei para evitar essa situação, né? O candidato fica concorrendo, porque a lei permite que ele continue fazendo a propaganda dele, e às vezes o eleitor não sabe que ele está com o registro indeferido, vota nele e depois se surpreende em assumir outra pessoa. Aproveitando aqui na nossa região, e o caso de Jaguariúna? Jaguariúna, Tarcísio Quevedo teve maioria dos votos, mas estava impugnado, com recurso foi indo e concorrendo, teve a maioria dos votos. E agora ele ganhou a eleição, né? Mas está impugnado. O que diz a lei? Teremos, já que ele teve a maioria dos votos, teremos nova eleição? O Gustavo Reis, que é o atual prefeito, que ficou em segundo lugar, assume? Sem o senhor estar julgando o caso, mas o que diz a lei? O que diz a lei e o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão recente, é no sentido de que o candidato, numa situação, ganhou o primeiro turno, com 50% mais um dos votos válidos, e está com o registro de candidatura impugnado, indeferido, se esse indeferimento for mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve-se realizar uma nova eleição. A eleição é anulada e faz-se uma nova eleição. Exatamente porque o candidato que está impugnado, e se o tribunal mantiver essa impugnação, ele já ganhou, já venceu o primeiro turno com 50% mais um dos votos. Então, evidentemente, o tribunal vai ter que decidir isso, vai ter que avaliar essa circunstância, mas os julgados recentes apontam para a nulidade da eleição e a realização de nova eleição. Agora, doutor Nelson, ainda em relação à lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa colocou no mesmo balaio o político que teve a conta rejeitada porque errou uma vírgula ou simplesmente porque fez investimentos em determinado fundo que não deveria fazer, sobre a ótica e entendimento de uma determinada legislação ou mesmo um indicativo técnico, daquele político que foi efetivamente meteu a mão no dinheiro do povo, roubou, né, foi denunciado e condenado por isso.
É uma situação complicada para o juiz, porque o juiz ele tem uma lei só, com casos diferentes. Não é preciso a própria lei a ser adaptada para fazer essa diferenciação? Eu não sei, Rodrigo, eu acho que não, porque a lei ela vem lá e diz quem são os candidatos que estão inelegíveis, ou seja, não podem concorrer. Os que incidirem nas várias hipóteses que a lei elenca. Condenação criminal confirmada por colegiado, condenação por improbidade administrativa, cassação de mandato, rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então a lei pegou as situações que ela entendeu como impossibilitadoras, ausência de quitação eleitoral, como impossibilitadoras. É uma lei, ela regulamenta o registro da candidatura. Eu acho que está tudo certo ficar ali. Até porque o juiz faz sempre a análise do caso concreto, de cada caso. Cada caso tem a sua peculiaridade, cada caso tem o seu detalhe, tem a sua situação, e a gente analisa situação a situação, dependendo do caso. Quer dizer, apenas a possibilidade de haver agentes em situações diferentes é que existe perante a lei, mas a lei ela é especificada para cada uma dessas ações marginais, a lei, etc. Exatamente. A lei da ficharia, a lei complementar 64/90, né? Tem o artigo 1º que fala da inelegibilidade e os vários incisos. Cada inciso trata de uma hipótese. Ou seja, essa separação já está feita ali na lei. Aqui em Campinas nós tivemos, na eleição para prefeito, o caso do PV. O PV teve o seu vice impugnado e, portanto, contaminou a chapa toda por um bom tempo, mas não divulgou absolutamente nada. Nós acabamos ficando sabendo, quando digo nós, são nós aqui da Bandeirantes, a imprensa, o eleitor, depois da eleição, como estavam lá os votos, não apareciam, é que fomos saber. Infringiu alguma orientação por simplesmente participar do pleito e não dar nenhum aviso, ou não é obrigado a avisar, todo mundo é obrigado a saber sem que ninguém avise, porque o eleitor ficou surpreso, ele votou em alguém que estava impugnado. Nós orientamos uma ou 2 semanas antes da eleição, por algumas vezes, que o eleitor procurasse saber qual era a situação do seu candidato. Site do Tribunal Superior Eleitoral. Campinas vem lá, situação de cada candidato. Está com isso deferido ou indeferido. Era simples para verificar, porque a lei permite que o candidato que está com registro de candidatura indeferido, a lei permite que ele prossiga fazendo a propaganda eleitoral dele. Tem um dispositivo expresso na lei nesse sentido. Então, uma situação ideal, talvez o candidato devesse mesmo contar. Olha, eu estou com o registro indeferido, mas eu vou recorrer. Então, para o eleitor já ter esse esclarecimento. Isso eu acho que é aquela situação de conscientização, de consciência e fazer o papel democrático de forma adequada. Mas a gente estava orientando o eleitor a procurar saber qual era a situação do seu candidato, para não correr o risco, ou avaliar, eu vou correr o risco, eu vou votar nele, sabendo que se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a decisão do juiz, eu vou estar invalidando o meu voto. Doutor Nelson, nós não vamos falar do mensalão, não, mas eu queria falar teoricamente apenas. A gente tem observado como leigo no assunto muitas decisões no Supremo Tribunal Federal sobre os vários aspectos do mensalão. E há até uma preocupação dos nossos ministros em, ao tomar uma decisão, começar a balizar todas as jurisdições, jurisprudência, etc, etc. O senhor tem percebido alguma coisa nova que está saindo desse julgamento do mensalão, que vai começar a balizar a primeira instância, enfim, os outros juízes ou não? Isso fala-se muito. O que acontece é que juízes de primeiro grau, tribunais locais, né, regionais ou tribunais estaduais, sempre procuram, por uma questão de uniformização de decisão, de entendimento, sempre procuram dar uma olhada. Em qualquer caso que eu vou julgar, qualquer decisão que eu vou proferir, eu sempre procuro ver o que decide o meu tribunal aqui em São Paulo, depois o que decidem os tribunais em Brasília, o STJ, o STF, no caso do eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Então é um movimento mais ou menos natural. Juízes e tribunais verificarem o que é que o Supremo Tribunal Federal está decidindo. E o senhor viu alguma novidade lá? Assim cedo, não deu tempo ainda, né? Acho que precisa esperar essa situação acabar e verificar como vai ficar, tem que ler, tem muita coisa aí para ser estudada, vamos dizer assim, né? Para uma avaliação. Exatamente, para concluir. Está faltando só a dosimetria das penas, porque o julgamento culpado e inocente praticamente já... Existe essa tendência, assim, juízes procuram, evidentemente, por uma questão de
até tem lá as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tem as súmulas vinculantes. Então, evidentemente, a gente sempre, quando vai julgar um caso, a gente sempre procura verificar o que é que o Supremo Tribunal Federal, as cortes superiores, estão decidindo para que a gente possa, fazendo o nosso papel de juiz, tentar proferir decisões que sigam uma linha de coerência com o pensamento jurídico do país, vamos dizer assim. Solomon. Bom, doutor Nelson, eu gostaria de voltar na questão da fiscalização e chamar de novo o eleitor para essa fiscalização. Eu acredito que o eleitor ele vai ter papel importante a partir de agora, com as ferramentas de comunicação que estão postas, estão colocadas. O eleitor talvez seja essa autoridade máxima, doutor Nelson. Sem Como dúvida. é que o eleitor deve agir, então, durante a fiscalização do Então, processo sem dúvida, eleitoral? eu concordo plenamente com você. É o eleitor quem faz a maior fiscalização. Ele é o fiscal máximo da eleição, sem dúvida nenhuma. Se ele estiver vendo uma situação irregular no dia da eleição, distribuição de santinho, a propaganda irregular, a boca de urna, a aglomeração de eleitores, ele deve, por uma questão cívica, ele deve procurar o representante da Justiça Eleitoral que estiver no local, sempre tem, ou um policial militar, não precisa dar um nome, não precisa se identificar, não precisa nada, e apontar a situação. Porque os responsáveis ali pelo local de votação têm ordem, têm orientação de fazer contato imediato com a Justiça Eleitoral, comigo, com a gente, com os juízes lá no fórum, que vão estar no fórum, para que a gente possa tomar providência. Daí a importância, que eu falei para você, nós vamos reforçar, disse no início, vai ser reforçado o policiamento aqui em Campinas no segundo turno, mais do que estava no primeiro turno, e aí a importância de você ter o helicóptero Águia da Polícia Militar voando. Por quê? Porque, olha, um bairro muito distante, tem uma notícia de uma situação grave lá. Eu vou ter, sempre me acompanha, e sempre acompanham os juízes lá no fórum, oficiais da Polícia Militar, e eles fazem contato imediatamente, eles têm um acesso imediato ao helicóptero. O helicóptero pode ir lá e localizar, ver onde está, enfim. E, doutor Nelson, já há uma previsão da Justiça Eleitoral para que os votos todos sejam compilados, sejam remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral aqui em Campinas? No primeiro turno, Salomão, a gente terminou esse trabalho 9h30, 10 horas da noite, estava tudo concluído. Porque a gente transmite, vai inserindo lá os pendrive, né, que sai da urna, um dispositivo, ele transmite em 1 ou 2 segundos, ele transmite para São Paulo. A demora às vezes ocorre no fato de chegar em São Paulo, porque daí São Paulo está reunindo toda a informação, mandar para Brasília e devolverem para a gente a totalização dos votos. Eu acho que o número até menor. Agora que nós temos poucas cidades com o segundo turno, eu tenho a impressão que esse trânsito de dados menor. Vai ser bem menor, né? Exatamente. Agora, a gente sempre acha, eu acho muito rápido a apuração, né? Mas a gente acostumado com eleições antigas, com uma demora imensa. Agora acabar 10 horas no mesmo dia, é um negócio impressionante. Mas pode ser ainda mais rápida, né? O senhor tem alguma previsão de horário para terminar? Fazer uma previsão precisa é difícil porque a gente depende da máquina, do sistema, do computador. Mas eu acho que nós terminamos 9h30, 10 horas, eu acho que 8h30, mais tardar, a gente já deve conhecer ou seja, é uma coisa fantástica, né? A votação termina às 5, 8h30 da noite, a gente já vai saber quem é o novo prefeito de Campinas. E são mais de 700 mil votos, né? É muito voto. É muito voto. Realmente é uma coisa impressionante. Doutor, na última eleição tivemos um índice pequeno de urnas eletrônicas danificadas, né? Menos de 1%, em torno disso, né? A expectativa é de que fique disso para menos no próximo domingo? Exatamente, fique disso, não deve passar. A urna é um computador, mas é um computador bem feito, é um computador preciso, e a gente tem as contingências que a gente chama. Hoje eu comecei a lacrar a urna lá no fórum, estamos começando o processo de lacração, e a gente tem lá, acho que são 15% de urnas de contingência, ou seja, vem um problema na urna na hora da votação, já pode imediatamente substituir. Eu ia até perguntar uma coisa para o senhor, porque em época de eleição os boatos giram de toda parte. Tem jeito de fraudar a urna eletrônica, doutor Nelson? É impossível, porque a urna eletrônica, ela, além de todos os protocolos de segurança, milhões de protocolos de segurança, já tivemos acompanhamento até de entidades internacionais que validaram a segurança do nosso sistema. Você fazer uma fraude, você teria que fazer uma fraude geral, no sistema lá em Brasília. Aí você poderia ter complicação com a votação. Mas isso também é semi-possível, porque o sistema é muito, muito, muito seguro. Não tenho nem capacidade técnica para explicar, é um sistema de uma segurança incrível. De uma confiabilidade incrível. No passado pediam recontagem de votos, quando a margem era muito pequena, de perda ou de vitória. Permite-se uma recontagem de votos na urna eletrônica? A lei prevê a recontagem só em hipótese de suspeita grave de fraude. Isso ficava para uma situação anterior. Quando havia o cômputo manual, a cédula, ali você podia
imaginar uma situação de um erro humano na conta, enfim, uma situação dessa. Eu já presidi eleições municipais com votos assim. Agora, com urna eletrônica, isso é praticamente possível, porque é tudo feito eletronicamente, Mas através da porque máquina. há um acompanhamento dos fiscais o tempo todo com a zerésima, né? Aquele extrato, né, que sai da urna. Exatamente. Com os números. Né? Além de todas... Os fiscais tinham a época do papel, meu Deus, cada mesinha tinha um fiscal de cada partido, era um inferno aquilo ali, né? Exatamente, muita fiscalização. O sistema é muito perfeito, não dá nem para... E além de toda a questão de informática, tem ainda o cômputo de papel, de como ficou a situação. Então é muito perfeito. Doutor Nelson, queremos agradecer muito a presença do senhor, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Obrigado. Deixo aqui o senhor fazer um convite para o nosso eleitor que não compareceu, que faltou, que votou em branco, que votou nulo, que compareça e exerça o seu dever e também o seu direito de votar no próximo domingo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo Salomão, também. Obrigado, doutor Nelson Bernardes. Nosso Band de Eleições vai ficando por aqui. Uma boa semana a todos. Domingo, eleições. E você sabe que a Band estará cobrindo tudo para você. Grande abraço e até lá.